Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para mais um vídeo. Continuando então onde estávamos, vamos agora para o mito 16. O mito que a população da Rússia era uma grande massa analfabeta e ignorante. Podemos ver pela tabela a seguir que no ano de 1875, a porcentagem de pessoas analfabetas na Rússia era cerca de 79%, e em 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, era de apenas 27%. Ou seja, uma diminuição gigantesca para um período de apenas 40 anos. Com a Revolução, apenas depois da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos conseguiram fazer voltar a diminuir o analfabetismo e não aumentar. Em 1959 era de 32,9%, em 1970 era de 22,4% e em 1979 era de 11,3%. Nicolau II incentivava o estudo no país e de 1894 a 1914, o orçamento destinado à educação nacional aumentou em 628%, o número de cursos superiores 180%, ensino médio 227%, escolas para meninas 420% e escolas públicas 96%. As despesas com a educação aumentaram mais de 6 vezes. Em 1908, a educação primária tornou-se obrigatória. Desde então, a cada ano cerca de 10 mil escolas eram abertas. No Conselho de 1920, constatou que 86% dos jovens entre 12 e 16 anos sabiam ler e escrever. No Império Russo, o número de pessoas com ensino superior no período de 1913 e 1914 era de 112 mil a 136 mil, e o número de especialistas com grau técnico em 1913 era de 190 mil. Mito 17. O Império Russo não tinha nenhuma mobilidade social. Na realidade, no século XVIII e XIX, o ingresso para a nobreza aumentou de forma constante, de modo que até o início do século XX, 80 a 90% das famílias nobres eram provenientes das classes mais baixas. Normalmente, o processo de transição para a classe alta ocorreu durante as últimas 2 ou 3 gerações, por vezes mais lentas, mas muitas vezes no serviço militar mais rápidas. Havia 3 formas de se entrar para a nobreza. A primeira era como funcionário público. A segunda forma de crescer e mais eficiente era no exército. Entre 1875 e 1884, 60% de todos os casos de elevação à nobreza eram resultado de atribuição de medalhas. De 1882 a 1896, esse número aumentou para 72%. Tanto para militares como para civis, foi mais fácil ganhar títulos de nobreza do que promoções. A terceira forma de alcançar a nobreza seria por meio do comércio e indústria. Títulos nobiliárquicos eram concedidos em troca de serviços sociais. Como resultado dessas alterações, desde meados do século XIX, a nobreza adquirida teve um aumento mais elevado do que a nobreza hereditária. No censo de 1897, dentre 486.963 habitantes, foi constatado um aumento de 76% na nobreza adquirida, enquanto que a nobreza hereditária cresceu apenas 5 a 25%. Se de 1700 a 1900 a população no geral aumentou em 6 vezes, a nobreza teve um aumento direto de 40 vezes. Podemos ter como exemplo dessa realidade o caso da carreira do servo Voronikin, que construiu a Catedral de Kazan, o grande comandante naval russo Admiral Makarov, filho de um soldado e neto de um servo, e a ascensão do camponês, que se tornou o patriarca Nikon, em algum momento o corregente real do Estado, e o enriquecimento da família Strogonoff. Também temos Sava Vasilevich Morozov, que viveu de 1770 a 1860, um servo que foi o fundador de um grande império industrial. Seu filho, Sava Timofeyevich Morozov, ganhou o título hereditário de cidadão honorário. Ele ocupou o 5º lugar na lista, compilada pela revista Forbes, dos grandes comerciantes industriais mais ricos da Rússia, em 1914. Ao descrever a evolução da família Morozov, Fyodor Chaliapin descreve, abre aspas, e até mesmo o camponês russo, tendo escapado da vila de sua juventude, começa a forjar o seu bem-estar futuro como comerciante ou industrial em Moscou. Negocia mel no mercado Kitrov, vende tortas, se diverte gritando com seus colegas e seus olhos oblíquos maliciosamente veem a vida de outro ponto de vista, uma vez que está unido, e é isso que tanto une a vida familiar para ele. Muitas vezes ele dorme com vagabundos, congelando, morrendo de fome, mas sempre alegre, ele não se queixa pois tem esperanças para o futuro. E então, eis que ele já havia comprado uma loja ou pequena fábrica. E então, suponho, ele foi o primeiro comerciante da corporação. Espere,
Seu filho mais velho comprou o primeiro Gauguin, o primeiro Picasso e Matisse, e que foi um privilégio a Moscou. E nós, os esclarecidos, torcemos o nariz e criticamente dizemos: tirano. Esse pequeno tirano, por sua vez, silenciosamente acumulou os maravilhosos tesouros de arte, criou galerias, museus, teatros de primeira classe, construiu hospitais e abrigos em toda Moscou. Fyodor Chaliapin, Máscara e Alma. Fecha aspas. O número de camponeses em ascensão social entre 1860 e 1897 foi de 58%. Também podemos ter prova de mobilidade social nos relatos contemporâneos. O ex-servo F.D. Bobkov, que viveu de 1831 a 1898, e uma visita à sua antiga casa, a qual não tinha visto há 18 anos, em 1875, escreve em seu diário. Abre aspas. No verão fui para minha aldeia natal. Sim, lá aconteceram uma série de mudanças. Alguns senhores, devido à sua preguiça e vida ociosa, se tornaram mais pobres, e os camponeses, graças à sua energia, se aproveitaram da situação e agora vivem bem. Fecha aspas. Mesmo antes de 1861, quando os servos são liberados, os servos tinham a oportunidade de mudar de vida. Muitos proprietários, para pagar suas dívidas e por interesses próprios, permitiam que seus servos montassem fábricas e comercializassem, para que posteriormente trouxesse seus lucros em troca de liberdade. Segundo o relato de Art 9, seus ancestrais distantes, abre aspas, nos tempos de Pedro, comprou terra da direita das margens de Tarakhanovka, em São Petersburgo. Os descendentes atuais, em 1880, já em suas terras, estavam engajados em sua criação de peixes e caranguejos comerciais. Fecha aspas. Assim, os servos e seus descendentes, quase 200 anos depois, eram donos de uma lucrativa terra em São Petersburgo. Mesmo com tantas vantagens, seu proprietário não quis se aproveitar de sua servidão, pois não era costume expropriar os servos. Durante a marcha pela Rússia, em 1843, o alemão Arrastausen parou em uma vila em Yaroslav. Lá os servos compravam à vontade sua liberdade com seus próprios salários. Ele se cobriu que o príncipe Kozlovsky vendia a liberdade para seus servos por 50 mil rublos. Na primeira metade do século XIX, pai e filho, Efim A. e E. Miron Sherapanov eram servos do conhecido milionário Demidov. Mesmo sob o jugo da servidão, eles foram os construtores das primeiras locomotivas e estradas de ferro da Rússia. Também temos o cabo de Joseph Tinchenko, que nasceu na aldeia de Okop. Era filho de um servo e se tornou empresário, acadêmico e inventor no ramo da óptica e mecânica, sendo os pioneiros do cinema. O maior exemplo de ascensão no mundo acadêmico foi de Mikhail Vasilevich Lomonosov, filho de camponeses, quando o jovem caminhava de Archangelsk a Moscou para continuar os estudos. Em pouco tempo, tornaram-se um dos membros mais ativos da Academia de Ciências de São Petersburgo, desenvolvendo trabalhos nos mais diversos ramos de conhecimento: geografia, física, química, biologia, astronomia, entre outros. 10 diversas descobertas que são depois confirmadas por cientistas da Europa Ocidental. Um dos principais exemplos é a experiência de calcinar metais em recipientes fechados, realizada em 1760, que seria repetida por Lavoisier 13 anos depois, servindo de base para a descoberta da lei de conservação da massa. Escreveu a primeira gramática russa, foi o primeiro cientista russo a alcançar a projeção mundial, enciclopedista e poeta, além de pesquisador na área de máquinas voadoras. Pela sua devoção à ciência, seu nome foi encaminhado à Universidade Estatal de Moscou. Os casamentos também foram uma forma de ascensão social. Segundo os dados sobre o número de casamentos de representantes de diferentes classes sociais, no biênio de 1764 a 1820, na cidade de Perm, na província de Ekaterimburgo, maior centro industrial da Rússia, as classes mais abertas foram o clero e a nobreza, sendo realizado entre eles o maior número de casamentos com outras classes, de 78,4% a 82,7%, já as classes urbanas foram de 37,3% a 59,2%. 18. O mito que fome gera revoluções. Para se criar uma revolução, são necessárias 3 coisas: dinheiro, influência e controle da mídia. A fome gera no máximo revolta, é verdade, mas essa revolta é tão vazia como o estômago de quem dela sofre e tão impotente como a sua sorte. A fome mata aos poucos o indivíduo e junto a ele sua revolta, seu orgulho, sua fé nas pessoas e sua autoconfiança. Em 1907, 70% dos revolucionários não ultrapassavam a idade de 23,6 anos, 32% eram nobres, em 1886, 24,2%. 37,5% eram estudantes, 11,3% dos alunos do ensino secundário, 7,6% professores, 4,6% seminaristas,
4,2% profissionais liberais e 0,6% militares. A fome era usada na real pelos regimes comunistas para abafar rebeliões ao invés de provocá-las. Essa fome era gerada pelo controle total dos estoques de alimentos e por um sistema de racionamento por vezes bastante sofisticado. As fomes provocadas pelo Trotsky em 1921 e 22, nas regiões do Volga, Don e Ucrânia, causaram cerca de 5 milhões de mortos. A mortalidade gerada pelas requisições de alimentos começou a aumentar em fevereiro de 21. Em 2 ou 3 meses, os tumultos e revoltas contra o regime na província de Samara haviam praticamente terminado, sem falar nos 6 milhões de ucranianos mortos na fome do Holodomor de 1932 a 33. Mito 19. Faltava alimento às vésperas da Revolução. Antes da Primeira Guerra, a Rússia era o maior exportador mundial de alimentos e, em 1913, mobilizava o transporte de 20 milhões de toneladas de grãos no exterior. A produção de grãos em 1913 era o equivalente a 8,7 toneladas por hectare. Esses números só foram atingidos 45 anos depois, em 1956 a 1960. Nos anos 1970, inicia-se uma enorme importação de grãos que prosseguiu até o final da Era Soviética. Antes da Revolução, entre o período de 1896 a 1915, foram realizadas pesquisas sobre o consumo de alimentos entre os camponeses. Para obter informações sobre esse assunto, foram pesquisadas 13 províncias da Rússia europeia. Essa pesquisa destacou o consumo dos seguintes conjuntos de produtos: pão, batatas, legumes, frutas, laticínios, carne, peixe, manteiga, óleo vegetal, ovos e açúcar. Esse estudo constatou que os agricultores recebiam, em média, 2.952 quilocalorias por dia. Entre os homens adultos, pertencentes ao grupo dos camponeses pobres, o consumo era de 3.182 quilocalorias por dia, já entre os camponeses médios era de 4.500 quilocalorias e dos ricos era 5.662 quilocalorias. Segundo estudos atuais, as calorias adequadas para que o homem adulto mantenha o seu peso constante é de aproximadamente 2.500 quilocalorias por dia, portanto os camponeses russos tinham mais que o necessário. De acordo com a pesquisa já citada, em 1905 a população rural possuía, a cada 100 pessoas, em média, 39 cabeças de gado, 57 de ovinos e caprinos e 11 suínos. Isso dá um total de 107 animais por 100 pessoas. É claro que a distribuição de gado não era a mesma, pois algumas pessoas eram mais ricas, outras mais pobres. Mas seria estranho dizer que em muitas famílias camponesas não havia uma única vaca ou um porco. Em 1913, o consumo médio de carne alcançou uma média de 70,4 kg por pessoa no ano. Nos Estados Unidos era cerca de 71,8 ao ano. Houve maior consumo de carne nos centros urbanos, uma média de 88 kg por habitante. Em Moscou, 87 kg, em São Petersburgo, 94 kg, em Vladimir e em Lodz, 107 kg e em Voronezh, 147 kg. O consumo de açúcar também aumentou mais que duplicou para 9 kg por ano. Mito 20. Os salários no Império Russo eram baixos. Esse fato é contestado até mesmo nos livros soviéticos. O historiador soviético Strumlin, em seu livro de 1966, no auge da Guerra Fria, destacou que os salários reais dos trabalhadores russos são menores que os trabalhadores americanos e maiores que na Bélgica, França e Alemanha, e quase o mesmo que na Inglaterra. Pela tabela a seguir podemos ver o salário anual em 1900, em 1909 a 1911, em 1913, para a Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Bélgica. O próprio Khrushchev lembrou que até 1917, trabalhando como mecânico na mina de carvão de Donetsk, viveu materialmente melhor do que na década de 1930, onde era um funcionário de alto escalão do partido em Moscou. Abre aspas. Trabalhando como um simples mecânico, ganhava 45 rublos. Quando o preço do pão preto era 2 kopecks, do branco 4 kopecks, 1 kg de gordura era 22 kopecks, o ovo no valor de 1 kopek, sapatos, o melhor Skorohodovskyi, era 7 rublos. Em comparação, quando eu liderei o Partido dos Trabalhadores em Moscou, não dava para comprar metade, mesmo estando em alto escalão. Fecha aspas. Khrushchev não tinha qualificação e um relato contemporâneo em 1909 que, abre aspas, apenas um mau mecânico recebe 50 rublos por mês e um bom mecânico recebe de 80 a 90 rublos por mês. Convertendo o salário do jovem Khrushchev para reais, temos um salário equivalente a 1.968,75 centavos reais, e para um operário de elite o salário seria de 3.937,05 centavos reais, algo bem similar aos salários atuais no Brasil. É claro que, se tratando de salários, apenas corrigir e converter não significa muito,
além da margem de erro, ocasionada pela dificuldade em corrigir décadas de inflação e outras intervenções cambiais, esse processo ignora o custo de vida, que é o fator mais relevante para mensurar com exatidão os salários. Por isso, achei conveniente trocar o volúvel papel-moeda por espécie. Para isso, escolhi 3 produtos básicos para a subsistência: carne, pão e moradia. O salário tido como referência será o do jovem Khrushchev, um operário iniciante. Esse salário será comparado com o operário russo na década de 30. Também será comparado com a atual realidade brasileira e com o salário do operário brasileiro, aproximadamente R$3.000. Primeiramente, vamos estipular o salário em carne, assim usaremos como parâmetro o moderno quilo da carne, que equivale a cerca de R$25, e o pão R$5. A moradia do exemplo inicial é um apartamento 100 metros quadrados no centro de Moscou. Teremos como equivalente moderno um apartamento da mesma metragem num bairro nobre de São Paulo, em que o custo mensal do aluguel é de R$3.000. Podemos ver pela tabela a seguir o salário mensal em espécie de um operário russo em 1914, de um operário russo em 1930, de um operário russo em 2016, o salário mínimo brasileiro em 2016 e o operário brasileiro em 2016. Vamos comparar o poder de compra de cada um. Um operário russo em 1914 conseguiria comprar 100 kg de carne com seu salário, conseguiria comprar 300 pães com seu salário mensal em espécie, e um apartamento de 100 metros quadrados seria metade do salário dele em espécie. Um operário russo em 1930 conseguiria comprar com seu salário mensal em espécie 20 kg de carne e apenas 37 pães, e não temos dados em relação ao seu salário mensal em espécie em relação ao apartamento de 100 metros quadrados. Para um operário russo, em 2016, o seu salário mensal em espécie, ele precisaria de 4 salários para comprar um apartamento de 100 metros quadrados em Moscou. O salário mínimo de um brasileiro em 2016, ele conseguiria comprar 35 kg de carne, 176 pães, e para comprar um apartamento de 100 metros quadrados, precisaria de 3,4 salários. Enquanto um operário brasileiro em 2016 conseguiria comprar 120 kg de carne, 600 pães, e para comprar um apartamento de 100 metros quadrados, precisaria de um salário. Mito 21. A desigualdade gerou a revolução. No coeficiente de desigualdade social STBA, a Rússia, no início do século XX, apresentava um índice de aproximadamente 6,3, que era muito menor do que nos países da Europa Ocidental. Por exemplo, nos Estados Unidos, o coeficiente em 1913 a 1917 era 16 a 18, em 1919 era 18, em 1950 era 16, e em 1970 era 18. Mito 22. Os impostos na Rússia Imperial eram exorbitantes. Na verdade, os impostos na Rússia Imperial foram os mais baixos em todo o mundo. Pela tabela a seguir podemos ver habitante por rublo para a Rússia, Áustria, França, Alemanha e Inglaterra, e o imposto direto e o imposto direto em relação à porcentagem. Na Rússia, os impostos diretos eram de 3,11% e o imposto indireto 5,98%. Na Áustria, o imposto direto era 10,9%, e o imposto direto 11,28%. Na França, o imposto direto era 12,25% e o imposto indireto 10%. Na Alemanha, o imposto direto era 12,97% e o imposto indireto 9,64%. E na Inglaterra, os impostos diretos eram exorbitantes 26,75% e o imposto direto 15,86%. Na Rússia, quase não havia impostos no sentido moderno do termo. O sistema fiscal se limitava principalmente ao imposto especial sobre o consumo, direitos aduaneiros e impostos sobre a propriedade. O conceito de imposto de renda era desconhecido dos cidadãos e empresários russos. O percentual de pessoas na Rússia que foram tentar uma vida melhor nas Américas, por exemplo, é ridículo se comparado a outros países. Em 1909, sendo apenas de 0,06% e a maioria de nacionalidade não russa vivendo dentro do Império. Pessoas que sofreram perseguições políticas era cerca de metade, poloneses cerca de 1/4 e o restante era lituanos, judeus, etc. No século XVII, apenas em Moscou, no subúrbio Kukui, viveram 20 mil europeus, principalmente alemães, mas também holandeses, escoceses, franceses, suíços, italianos, dinamarqueses e irlandeses. Segundo Vladimir Cabuz-Anon, entre 1828 e 1915, imigraram para a Rússia 4,2 milhões de estrangeiros, 1,5 milhão da Alemanha e Áustria-Hungria 0,8 milhão. É claro que existiam pessoas miseráveis, mas a miséria não era generalizada. Em geral, no final do século XIX, apenas cerca de 10% dos habitantes pertenciam às camadas mais pobres, e mesmo dentre esses pobres, apenas cerca de 20% estavam em estado de pobreza permanente.
Mito 23. A Revolução melhorou o nível de vida da Rússia. Vladimir Polivanov, em suas pesquisas comparativas sobre o poder de compra do salário médio dos trabalhadores em 1913, concluiu que o nível salarial na União Soviética chegou a seu pico em 1927, mas diminuiu de forma constante, e em 1940 o poder de compra do salário médio era 1,5 vezes menor do que em 1913, alcançando em 1947 um mínimo absoluto de 2,5 vezes menor do que em 1913. O nível de vida dos trabalhadores de 1913 só foi alcançado novamente em 1950. Mito 24. Os operários viviam em péssimas condições. O problema do déficit habitacional não é algo recente. Para resolver esse problema, Nicolau II mandou construir milhares de moradias e foram criadas instituições para os pobres que procuraram aliviar sua situação. Desde o final do século XIX, a tendência geral foi a construção de habitações operárias por empresas públicas e privadas. Nessa época também foi aperfeiçoado o design dessas moradias. Um exemplo de empresa que se preocupava com o bem-estar de seus funcionários foi a fábrica de cerâmica Borovitch e seus proprietários, os irmãos Koliankovsky, construíram para seus funcionários, na aldeia Velgia, casas-terras de madeira com saídas e jardins separados. Os trabalhadores podiam comprar esses imóveis com empréstimo imobiliário, pagando um montante de apenas 10 rublos. Assim, em 1913, apenas 30,4% dos trabalhadores viviam em apartamentos alugados, o restante, 69,6%, tinham moradias próprias. Em um artigo publicado em São Petersburgo, no Krasnaya Gazeta, em sua edição de 18 de maio de 1919, foi afirmado que no ano de 1908, os trabalhadores gastavam com habitação apenas 20% dos seus ganhos. As habitações da época não eram pequenas, o apartamento dos mestres de fábrica e funcionários de cargos mais elevados tinham em média 56,44 metros por ocupantes e os dos trabalhadores 16 metros por ocupantes. Outro aspecto importante é que muitos dos trabalhadores, antes da Revolução, possuíam sua própria terra ou terra de sua família. Infelizmente, não temos dados relevantes para todas as regiões do país, mas em uma média de 31 províncias, a proporção desses trabalhadores era de 31,3%. Em Moscou era de 39,8%, em Tula 35%, em Vladimir 40,1%, da Kaluga 45%, de Tambov 43,1% e em Ryazan 47,2%. Podemos destacar o exemplo da fábrica de fiação e tecelagem Ramensky, inaugurada em 1928. Em 1968, foi ampliada para um edifício de 5 andares. A tecelagem abrigava 80 teares mecânicos com proteção contra incêndios. Ao mesmo tempo, foi construída uma fábrica de gás, que era alimentada por tubos subterrâneos de ferro fundido. As oficinas eram bem ventiladas e tinham grandes janelas. A fábrica possuía uma vila operária com ruas pavimentadas e calçadas para pedestres. Ao longo das ruas foram plantadas árvores, cada casa possuía fossas para esgoto e o lixo era jogado em uma gaveta. As famílias poderiam manter criações de animais nos arredores do pátio da fábrica. P.S. Maliutin, o proprietário, acreditava que, para desenvolver a produção, era necessário não apenas força física, mas também alertar os trabalhadores que deveriam saber ler e escrever. Com o advento de um maquinário mais complexo na produção, essa questão foi muito importante. Portanto, em 1859, foi organizada uma escola para os filhos e filhas dos operários. Também havia um prédio de 2 andares que servia como hospital, maternidade, farmácia, laboratório e sala de cirurgia. O hospital localizava-se próximo a uma floresta de pinheiros para garantir assim tranquilidade e ar puro. Existiam saunas onde a temperatura nas câmaras poderia ser ajustada. Os pacientes tinham 4 refeições e todos os trabalhadores faziam um check-up anual. Esses benefícios não são vistos nem mesmo nas mais renomadas empresas atuais. Mito 25. Nicolau II era incompetente. No seu reinado, entre 1894 e 1914, a economia da Rússia teve o maior crescimento do mundo, proporcionando riqueza social e bem-estar para a população. Durante esse período, as reservas de ouro aumentaram 3,7 vezes, a moeda russa era uma das mais fortes do mundo e as receitas do governo cresceram sem qualquer aumento da carga fiscal. O aumento da produção de grãos foi de 78%, a produção de carvão aumentou 325%, a de cobre 375%, de minério de ferro em 250% e óleo em 65%. O crescimento das ferrovias ascendeu a 103% e da frota mercante 39%. O crescimento global da economia russa, mesmo nos anos difíceis da Primeira Guerra Mundial, foi de 21,5%. No período de 1880 a 1913,
O ritmo de crescimento da produção industrial era o mais alto do mundo e representava uma média de 9% ao ano. Em edifícios, o crescimento dos fundos industriais foi de 31,9% e em equipamentos foi de 28,9%. A produção de produtos petrolíferos aumentou 4,9%, de ferro fundido 61,4%, de aço 57% e 51,4% de laminados. No setor agrícola, o crescimento foi o mais rápido nos rurais, onde os equipamentos e implementos agrícolas foram em média 25% maiores do que no resto da Europa. Do início do século até 1910, as receitas com a produção de grãos aumentou em 86% e na produção de gado 108%. Devido às grandes obras de irrigação no Turquestão, a colheita de algodão em 1913 aumentou em 388%, abrangendo todas as necessidades da indústria têxtil russa. No período entre 1890 e 1913, a indústria russa quadruplicou a sua produtividade e os bens cobertos por ela eram quase 80% da demanda interna por artigos manufaturados. De 1850 a 1913, os salários reais dos agricultores aumentou 3,8 vezes e dos trabalhadores industriais 1,4 vezes. 26. O mito de que a revolução foi causada por uma crise demográfica. S.A. Nefedov adere à interpretação de Malthus de que a população mundial cresceria em progressão geométrica e a capacidade de produção de alimentos e recursos em progressão aritmética, ou seja, geraria escassez de recursos, fomes, guerras por esses recursos e precisaria reduzir a população mundial através de controle de natalidades para ter esses recursos para todos. O melhor exemplo que isso é uma furada completa é Singapura, que embora seja o país mais populoso do mundo, com densidade demográfica de 7.664 habitantes por quilômetro quadrado, é uma nação próspera, enquanto a Etiópia, com uma densidade demográfica de 75 habitantes por quilômetro quadrado, é um país pobre. Se atualmente a Rússia é o país mais desabitado do mundo, imaginaríamos na época. Hoje a Rússia tem densidade demográfica de 8,2 habitantes por quilômetro quadrado, algo inexpressivo se comparado à japonesa, de 336,8 habitantes por quilômetro quadrado. Mito 27. O luxo gera revoluções. Era de se esperar que o império que dominasse metade da Europa, 1/3 da Ásia e 1/9 do mundo não tivesse sua família real morando numa cabana. No casamento de Nicolau II e Alexandra Fedorovna, o vestido dela era tão pesado que a noiva, depois de se ajoelhar, não conseguia mais subir sozinha. O imperador teve que pegá-la pelo braço e ajudar a se levantar. Após o jantar, a imperatriz tinha uma grande tiara de diamantes e pérolas e um vestido de baile branco decorado com bordados de ouro. A governanta teve que ajudá-la a despir-se. A cabeça da imperatriz doía e o peso do vestido de casamento sobre os ombros causava hematomas. Ao contrário das crenças populares, os reis não possuem as joias que ostentam nas cerimônias. Portanto, após a noiva se despir, todas as joias que adornavam o casal foram devolvidas para a sala de diamantes do Palácio de Inverno. Os reis também não eram donos dos seus palácios. Não poderiam vendê-los ou alugá-los, só possuíam o usufruto desse imóvel, assim como, por exemplo, o presidente em relação ao Palácio da Alvorada ou a Casa Branca. Com base em fontes documentais, em 1 de maio de 1917, os Romanov possuíam títulos remunerados 12.110.600 rublos, em contas correntes 358.128 e em dinheiro 3.083 rublos, somando um total 12.471.811 rublos, o que equivale a 1,13 milhões de dólares. Existem muitos boatos afirmando que o imperador tinha contas clandestinas no exterior. No entanto, podemos notar que o modo de vida dos sobreviventes Romanov não deu motivos para falar sobre qualquer riqueza colossal que conseguiu manter no exterior. A filha de Alexander III, a grã-duquesa Xenia e Olga, viveu no exílio de modo bastante modesto. A imperatriz Maria Fedorovna teve uma vida simples na Dinamarca. O historiador William Clark, em seu livro The Lost Fortune of the Tsars, de 1994, descobriu que ao subir ao trono em 1894, uma parcela significativa do dinheiro pessoal dos Romanov estava armazenada no Banco da Inglaterra e foi transferida de volta para a Rússia, embora o processo só terminou em 1900. No que se refere aos ativos totais, terras, minas, imóveis, comércios, empresas, ações, etc., de Nicolau II, em 1914 atingiu 100 milhões de rublos, algo em torno de 12,5 bilhões de dólares atuais. Uma fortuna adquirida durante séculos que não faz nenhuma sombra diante daquela dos empresários como Zuckerberg, com 56 bilhões de dólares, ou Bill Gates, com 86 bilhões de dólares. 2 milhões por ano eram gastos em apoio à arte russa. As principais contribuições foram em caridade.
a Sociedade da Cruz Vermelha encerraria suas atividades, mas com a doação de 150 mil rublos, continuou em funcionamento. A imperatriz Maria Fedorovna também patrocinou muitas instituições médicas, construção de asilos, da escola Tretiakov Arnold para surdos, várias instituições de ensino, sociedades artísticas e prestava ajuda aos pobres. Nos 20 anos de reinado de Nicolau II, foram construídas mais de 10 mil igrejas ortodoxas e 250 mosteiros, muitos com fundos pessoais do Império. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram doados 200 milhões de rublos para as necessidades dos feridos, dos deficientes e suas famílias, para a manutenção dos hospitais e várias instituições de caridade. Muitos falam que o luxo dos ovos de Fabergé causará a revolução. Os ovos de Fabergé custavam em torno de 2 a 4 mil dólares e que o mais caro foi o ovo de inverno de 1913, que custou 25 mil rublos, o que atualmente equivale a 12.500 dólares. Ou seja, os ovos mais baratos tinham o preço de um televisor de última geração e o mais caro tinha o preço de um carro popular. É o mesmo que dizer que pode ter uma revolução no Brasil porque o Temer comprou uma TV 3D ou um Gol 1.0. Mito 28. A luta de classes gerou a revolução. Na verdade, grandes proprietários de terras ajudavam os nobres a serem empresários, pois eles forneciam capital para investimentos na manufatura. Um exemplo disso é a indústria pesada, que na França, na década de 1780, mais de 50% das empresas metalúrgicas pertenciam à nobreza e mais de 9% à igreja. Foi durante esse período que a família nobre Vandel fundou a famosa fábrica de aço em Le Creuset, que em 1787 realizou a primeira fundição com coque na França. Na década de 1780, começou a fabricar os primeiros motores a vapor. Em 1839, o Duque de Leuchtenberg se casou com a filha mais velha de Nicolau I, Grã-Duquesa Maria Nikolaevna, e permaneceu a serviço da Rússia. Dentre os hobbies do jovem duque, o predileto era praticar experimentos para a indústria eletroquímica e de mineração. No Palácio de Inverno, equipou um laboratório de experiências em galvanoplastia. O Duque, com base em suas experiências, introduziu uma nova tecnologia para a produção de figuras tridimensionais e criou muitas inovações na metalurgia. Logo, seus estudos científicos geraram um projeto de negócios relacionado com a construção de uma fábrica no subúrbio de São Petersburgo. Nessa fábrica foram feitas as primeiras locomotivas a vapor russas. E era assim, na Rússia, a indústria estava literalmente dentro do palácio. Portanto, é impossível falar em luta de classes na Rússia. Mito 29. Na Rússia, a burguesia queria depor a nobreza. Na Rússia não havia luta de classes entre burguesia e aristocracia, porque a aristocracia muitas vezes também era burguesia. Esse era o caso da família Yusupov, pertencentes a uma longa linhagem aristocrática que contava com propriedades tanto no setor agrário como industrial. Também não devemos esquecer que os nobres tinham maior facilidade de obter ações de empresas público-privadas. Esse era o caso da Russian Railways, que contava como acionista da empresa muitos altos funcionários do governo e aristocratas. O príncipe Obolensky, que se tornou vice-presidente da sociedade, o conde Stroganov e a princesa A.M. Dolgorukaya. O grão-duque Nikolai Nikolaevich, o Velho, irmão mais novo de Alexander II, foi o primeiro dos grandes príncipes a regatear sua influência e posição. O grão-duque barganhou, para ele e alguns protegidos, a concessão de minas de ouro no leste da Sibéria e outras 2 minas na região de Amur. Também pressionou o comitê de ministros para construir uma ferrovia em favor de uma determinada pessoa em troca de 200 mil rublos. O príncipe Alexander I Bariatinski ganhou 700 mil rublos para intervir na concessão e construção da ferrovia Sevastopol-Kotonov. E o petróleo ainda não havia trazido enormes receitas e não era um recurso estratégico. Mas mesmo assim, alguns dos funcionários do governo começaram a ver claramente suas vantagens, o que levou o príncipe Gorchakov a reivindicar as regalias da extração do petróleo. Nicolau II também herdou o lado pão duro da família. Um exemplo é que, conforme suas filhas cresciam, ele mandava alongar os vestidos para economizar com roupas novas. Sobre os abusos cometidos pelos nobres, Alexandre II tentou manter pulso firme nos casos de corrupção em concessões, usando todo o poder estatal para lidar com eles de maneira necessária. Isso ficou evidenciado no Diário do Ministro do Interior, P. Valuev. Por exemplo, em 31 de março de 1867, o ministro escreveu, abre aspas, o imperador tem me instruído a cuidar das concessões da empresa Novosiltsova, em Tamã, e os campos de petróleo do Cáucaso, fecha aspas. Alexander III também proibiu os nobres de interferirem nas concessões de terras e locais de petróleo em Baku.
Ele proibiu muitas coisas, mas a prevaricação sempre encontra novos caminhos e gradualmente são encontradas maneiras de se obter vantagens, não na forma de concessões, mas sob a forma de pedidos e empréstimos reforçados, extraídos dos cofres públicos. Alexandre III, como homem honesto, era muito hostil com os acordos do serviço público para com as empresas privadas. Como resultado, em 1884, adotou-se um regulamento sobre o procedimento de acordos entre o serviço público e as associações, empresas comerciais e industriais, bem como as instituições de crédito público e privado. Esses regulamentos proibiam os dignatários de se intrometer nos assuntos de gestão das sociedades anônimas. A proibição foi colocada a todos os funcionários sem exceção. O cumprimento estrito dessas regras seria monitorado pelo Ministério da Corte Imperial. Uma das primeiras tentativas de romper com o decreto e promover um trabalho clandestino para beneficiar lobistas foi feita na gestão de P.P. Durnovo. Durnovo se tornou membro do Conselho dos Negócios, recém-criado. Alexandre III foi muito hostil com o trabalho clandestino de natureza comercial do serviço público para com a iniciativa privada. Sobre esse assunto foram publicadas orientações sobre aqueles que detêm quaisquer posições significativas não fazerem acordos comerciais. Alexandre III tinha proibido a ele pessoalmente e obrigou Durnovo a renunciar suas armações ou deixar o cargo público. Durnovo, ofendido, imediatamente renunciou. A proibição seguiu de forma muito rigorosa até fevereiro de 1917. Mito 30. O promotor da revolução foi o povo. Em suas memórias, Ivanchina Pisarev descreve alguns proprietários de terras que em suas propriedades criaram uma espécie de base populista. Esses homens tinham uma visão extremamente simplista de nação. O resultado foi, é claro, completamente nulo, pois os ideais dos abonados intelectuais eram incompreensíveis aos camponeses. Não é só porque alguém veste roupas brancas camponesas que podem ser considerados os heróis mascarados do povo. Acontece que o povo não reconhecia seus companheiros populistas. Verificou-se, por exemplo, que entre os rapazes camponeses solteiros, ninguém os escutava. Os jovens da aldeia não participavam de reuniões mundanas e eram análogos à Assembleia Geral. Os populistas foram tratados com desconfiança pelos trabalhadores e os camponeses também não os respeitavam. Enquanto isso, a situação era exatamente o oposto com o rei. Os populistas acreditavam que no meio rural as pessoas não gostavam do rei. No entanto, os camponeses não gostavam de seus senhores, odiavam as autoridades locais, mas o rei era bem visto. De acordo com It, em discussão na comissão, Bulegin reconheceu que, abre aspas, a única coisa na qual você pode confiar no atual Estado revolucionário da Rússia é nos camponeses. Os camponeses são um reduto conservador do Estado e, portanto, a lei eleitoral deve ser baseada principalmente no campesinato. Fecha aspas. Mito 31. O dinheiro usado na Revolução provinha de doações populares, assaltos a banco e falsificação de papel-moeda. Alguns livros russos afirmam que os bolcheviques tiraram seus recursos de expropriações, termo usado para designar o constrangedor ato de assaltar bancos. Realmente, os bolcheviques, em um plano desenvolvido por Krasin e aprovado por Lenin, assaltaram um trem em alguns bancos, mas não obtiveram lucros. Os números das celas roubadas foram relatados pelo governo russo para todos os bancos e trocá-las no Império Russo apresentava grandes dificuldades. Por isso, o bolchevique M.N. Lyadov costurou o dinheiro no colete, viajou para o exterior, onde deveriam ser facilmente trocados em bancos estrangeiros. Mas, como era óbvio, após a primeira troca, o governo russo enviou a lista de numeração do dinheiro roubado também no exterior. Decidiu-se fazer uma troca simultaneamente em várias cidades europeias. No início de janeiro de 1908, por iniciativa de Krasin, essa operação realmente foi realizada em Paris, Genebra, Estocolmo, Munique e outras cidades. Surpreendentemente, no entanto, foi um fracasso, pois todos os bolcheviques que foram para os bancos trocar as notas acabaram sendo presos. Também houve tentativa de falsificação de papel-moeda, mas também foi um fracasso. Em 1906, os bolcheviques de São Petersburgo e Moscou desenvolveram um plano para imprimir dinheiro falso. Esse foi o projeto de Krasin, que por volta de 1907 conseguiu papel-moeda alemão com marcas d'água para impressão de moeda falsa. No entanto, esse plano se tornou conhecido. Em Berlim, as prisões foram feitas, o papel confiscado e esse projeto, como Bogdanov recordou mais tarde, abre aspas, não se concretizou apenas em razões aleatórias, mas puramente técnicas, fecha aspas. O último mito vem do próprio tesoureiro do partido, Leonid Krasin, o elegante diretor da Siemens. Ele afirmava que conseguiu dinheiro para o partido com peças teatrais em Baku. Mas qualquer artista sabe que o teatro não consegue se pagar, sempre depende de financiamento externo, geralmente subsídios estatais. Além disso, Baku na época não era uma cidade moderna. Sua população era constituída de fanáticos islâmicos, suas mulheres usavam burca e cobriam todo o corpo, o cabelo e o rosto. Podemos ter uma ideia de seus costumes no filme soviético Sol Branco sobre o Deserto.
definitivamente os azerbaijanos não dariam trela aos infiéis comunistas. Os patrocinadores não só do distúrbio de 1905, mas dos golpes de Estado de fevereiro e outubro de 1917 foram dois: empresários e nações inimigas. A Revolução de 1905 não foi um movimento popular, e uma das fontes que podemos constatar essa afirmação é a lista de assinaturas do Manifesto de Outubro. Todos os integrantes dessa lista eram ricos. Outra fonte que também indica a ausência de operários e camponeses nos ideais outubristas é a composição do partido. O Partido da União de 17 de Outubro, os outubristas, que representava os ideais da Revolução de 1905, era composto por 53,22% de nobres hereditários e de 21,99% de comerciantes e cidadãos com títulos hereditários. De acordo com a ocupação, entre aspas, os outubristas eram 48,96% funcionários públicos, 31,02% representantes da indústria e comércio, 14,2% gerentes, diretores, membros do conselho e assim por diante. Isso ocorreu porque as pretensões dos empresários entravam em conflito com a austeridade fiscal defendida pelo czar. Como vimos no capítulo anterior, a elite empresarial e funcionários públicos, que ocupavam funções estratégicas, os revolucionários se uniram para apoderar-se dos recursos da nação. Assim, os patrimônios pertencentes ao povo eram roubados por meio de subsídios, empréstimos e concessões. Eles também almejavam acabar com a concorrência estrangeira. Para isso, utilizavam-se de revolucionários profissionais para causar instabilidade e poder chantagear o soberano para que esse cedesse aos seus interesses políticos e econômicos. Militantes bolcheviques tinham muitos simpatizantes entre a alta sociedade. Muitas vezes armazenavam suas bombas de fabricação caseira, uma ameaça a eles próprios, nas casas dos generais e até mesmo nos grandes palácios. Esse foi o caso de Saul Timofeyevich Mozorov, principal patrocinador do Partido Bolchevista. O proprietário gerente da corporação Savi Morozov Filho e Companhia, que era de indústria têxtil, e da fabricação da Joint Stock Company United, CT Morozov, Krell e Ottman, que eram de indústria química. Também construiu estruturas para o processamento de ácido acético, madeira e álcool metílico, acetona, álcool desnaturado, carvão vegetal e o sal de ácido acético. Esse mega empresário presidia a Comissão de Fábrica de Novgorod, era membro do Conselho de Comércio e Fábrica de Moscou e foi eleito para a Sociedade de Câmbio de Moscou. Mas o que nem todos sabiam é que esse executivo bem-sucedido também financiava o terror, sendo responsável pela morte de milhares de vidas. A ideia revolucionária de Saul Morozov começa na Feira Industrial Russa em 1880, onde ele teve uma discussão com Witte, o ministro da Economia. O conflito com Witte estava relacionado com a recusa do governo em estender o prazo dos empréstimos bancários às suas indústrias. Depois disso, tornou-se hostil ao governo e defendia uma política desenvolvimentista e protecionista sob o provinciano lema "A Rússia é para os russos". Após 1890, ele começou a adotar uma ideologia radicalista de extrema esquerda e, em 1901, começa a patrocinar o Partido Bolchevista. Financiou a publicação do jornal bolchevista Faísca, o primeiro jornal bolchevista legal, Vida Nova e Luta. Morozov contrabandeou literatura proibida em suas fábricas e mantinha prensas tipográficas para esse tipo de atividade. Em 1905, escondeu da polícia um dos líderes bolcheviques, N.E. Baumana. Morozov era amigo de Maxim Gorky e Leonid Krasin. Com os distúrbios de 1905, sua militância esquerdista se tornou ainda mais tenaz. Nesse período, aliciou o ministro da Administração Interna, A.G. Buligin, e não demorou para manipular a parte mais ativa dos comerciantes de Moscou. P.A. Burishkin, em 1905, criou na Duma de Estado a Comissão Buligin, junto aos representantes da indústria de Moscou. Em 14 de março de 1905, junto a todas as organizações empresariais, A.G. Buligin elaborou uma petição que indicava a importância do espaço ocupado pela indústria no Estado e argumentou que as assembleias devem ser realizadas por representantes eleitos da indústria. Em outras palavras, eles falaram sobre a necessidade de criar uma associação permanente de entidades empresariais. Essa declaração foi assinada por 9 membros da classe mercantil, incluindo seus líderes, S.T. Morozov e P.O. Ryabuchinsky. Buligin representava uma delegação especial formada por T.S. Morozov, E.L. Nobel e N.S. Avadidakov. As solicitações dos empresários foram ouvidas, mas esse êxito só foi possível graças ao trabalho de revolucionários profissionais, o coronel Motodiziro Akash. Além dos empresários, os revolucionários tinham como segunda fonte de renda os inimigos de guerra da Rússia. No caso da Revolução de 17, o dinheiro provinha da Alemanha, já no caso de 1905, as verbas eram japonesas.
O Japão tinha interesses em desestabilizar a Rússia por meio do terror, porque nessa época ambos disputavam territórios no Oriente Asiático. Não é segredo nenhum que a inteligência japonesa, durante a Guerra Russo-Japonesa, tinha contatos com os revolucionários russos de todas as matizes e não poupavam fundos para a organização de greves e manifestações. Hoje, a maioria dos historiadores russos concorda que a Revolução de 1905 foi, em grande parte, inspirada pelos serviços secretos japoneses. Tomemos como exemplo o famoso japonês comunista Sen Katayama, enterrado perto da parede do Kremlin e, oficialmente, sabe-se que era organizador do Partido Comunista Japonês. No meio da Guerra Russo-Japonesa, no Segundo Congresso Internacional de Amsterdã, em 1904, Plekhanov abraçou publicamente a ideologia japonesa. Sabe-se que Katayama era um amigo pessoal de Lenin. Oficialmente, Katayama foi o segundo filho de uma família de pobres camponesas. Mas, na verdade, Katayama veio do clã Iyazaki, que eram os fundadores da corporação Mitsubishi, e foi um dos fundadores da Terceira Internacional Comunista. Às vésperas da guerra, o chefe da inteligência japonesa na Rússia, o coronel Motoziro Akashi, sugeriu a ideia de seu governo, de estabilizar a situação no Império Russo até possibilitar um golpe de Estado. Ele contou com os partidários do padre Jorge Gapon, que instigaram o Domingo Sangrento, em 9 de janeiro de 1905, bem como as milícias do Partido Social Revolucionário. Para colocar em prática as suas ideias, Akashi queria comprar armas da Europa para levá-las para a Rússia e, em seguida, chamar os separatistas das periferias oeste do Império e os grupos de oposição do centro do país. As atividades subversivas japonesas na Rússia forneceram 1 milhão de ienes, cerca de 35 milhões em preços de 1990. Nota-se que Akashi estava no mesmo congresso em Amsterdã em que Plekhanov e Katayama se abraçaram. Isso foi em fevereiro de 1905, quando os japoneses estavam no limite dos recursos. Akashi ajudou muito o trabalho dos revolucionários, comprando um grande lote de armas e enviando para a Rússia pelos bancos John Grafton e Siriuo. O Grafton, que tinha como destino a Finlândia, encalou em águas russas, mas o Siriuo, que tinha 8.500 rifles e 1,2 milhões de cartuchos de munição, chegou em segurança à Geórgia. Os cientistas, que se referem às fontes japonesas, acreditam que o coronel Akashi forneceu apenas para Lenin 50 mil ienes. Uma parcela separada foi alocada para a publicação do jornal bolchevique Avante. O coronel estava satisfeito com os resultados da conferência, pois todos os acontecimentos revolucionários subsequentes relativos ao terrorismo na Rússia, como assassinar G.I. Bobkrov, o governador-geral finlandês, o grão-duque Sergei Alexandrovich, o governador-geral de Moscou, V.K. von Plehve, o ministro do interior, bem como o levante do encouraçado Potemkin, poderiam ser atribuídos a seus méritos. O maior navio de contrabando de carga, Sirius, atingiu o seu destino e os destinatários. E o tempo da chegada dos sírios coincidiu com o início dos protestos anti-governo armados no sul do Cáucaso. Outro artifício japonês foi incentivar movimentos separatistas. Em fevereiro de 1904, o coronel Akashi entrou em contato com o chefe da resistência finlandesa, o Partido Socialista Georgiano e a Liga dos Poloneses. No início de julho, o futuro líder da independência da Polônia, Józef Piłsudski, continuou as negociações com o Japão. Em um memorando do Ministério de Negócios Estrangeiros japonês, demonstra que foram dados a Piłsudski para as atividades de inteligência e sabotagem no exército russo 20 mil libras, cerca de 200 mil rublos. O tempo passa e a inteligência japonesa começa a manifestar-se de forma mais ativa. Em 1º de julho, patrocina movimentos grevistas nas ferrovias. Por 3 dias foram interrompidos o tráfego na estrada de ferro siberiana. Com certeza, o dinheiro fez muita gente sair dos trilhos e foi o que aconteceu, pois nas ferrovias se acumulavam 2.400 carros com cargas militares para as tropas. Em dezembro de 1904, seguido por novos atos de sabotagem, o número de vagões detidos subiu para 5.200. Bom, então é isso, terminamos nossa parte 2, o vídeo já está muito grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.